Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a todos pela presença. Agradecemos também os ouvintes da Rádio Pomerana FM e aos que nos acompanham pela internet. Inicia-se a solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei número 40/2023, de autoria do vereador presidente Joel Ponat, que deu origem à Lei 2721/2023, que instituiu o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Rölke Potratz, aos profissionais da educação aposentados. O Prêmio Mérito em Educação tem por objetivo homenagear profissionais da educação aposentados que atuaram na rede pública de ensino municipal e estadual de Santa Maria de Jetibá, pelos relevantes serviços educacionais prestados. A partir desta data, todos os anos, no mês de outubro, serão homenageados 13 profissionais. Os homenageados serão indicados até o mês de julho de cada ano e será elaborado o projeto de decreto, que será discutido e votado em plenário, para deixar registrado nos anais desta casa a história de cada um de vocês. Para isto, junto com a indicação, deverá ser juntada a biografia, a descrição das atividades realizadas pelo profissional, seu impacto e importância na realidade social. Na solenidade de hoje, estamos realizando o lançamento do Prêmio Mérito de Educação Gerda Elizabeth Rölke Potratz, proporcionando esse grande encontro para ficar na memória de todos vocês, que tanto contribuíram com a educação do município de Santa Maria de Jetibá. Durante a organização desse evento, é notório registrar também, foi constatado algumas imperfeições da lei que serão ajustadas no decorrer deste ano até o ano vindouro e serão retificados para melhor atender todos os profissionais ora homenageados. Inicia-se a composição da mesa. Como já dito, o presidente da Câmara já tomou lugar na mesa diretora. Gostaria de convidar o representante do secretário de Educação, Geraldo Sebastião Thomas. Convidamos a subsecretária, senhora Glória Friedrich Saik, para compor a mesa. Convidamos também o segundo presidente da mesa, Valdivino Mansky. Convidamos ainda o primeiro secretário da mesa, Joélio Abelt. Composta a mesa, convidamos para ocuparem seus lugares no plenário os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Vereador Arlindo Höpke. Vereador Elmar Francisco Tom. Vereador Luciano Alves da Silva. Vereador Rogério Schroeder. Vereadora Selene Jastro. Neste momento, faço registrar que o prefeito Hilário Höpke está em Vitória realizando alguns exames médicos. O vice-prefeito Florentino Alves está num evento do Findes em Venda Nova do Imigrante. O vereador Elimar Vesper está em Brasília requerendo recursos financeiros para o município de Santa Maria.
e justificaram também a ausência por compromissos agendados anteriormente os vereadores Valdemiro Jonas, Clóvis Brown e Adair Lu. Agradecimentos fazemos ao Controlador-Geral da Prefeitura, Sebastião Luiz Siller, pela presença, a secretária de Gabinete, Zilda Maria Krause Pelacani, secretário de Transporte, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelina Espíndola, secretário de Cultura e Turismo, Nilton Capaz, subsecretários e servidores da Prefeitura e da Câmara, familiares dos professores e demais pessoas presentes. Raquel Stange, gerente de comunicação, muito obrigada pela presença de todos. Convido a todos a se sentar. Temos o prazer de anunciar a palavra do senhor presidente da Câmara Municipal, Joel Ponat. Senhoras e senhores, boa tarde. Com alegria, presido esta solenidade o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Potratz. Em nome de Deus, declaro aberta esta solenidade. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Mansky para esta solenidade se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 9 a 13, que passa a fazer a leitura. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram, as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que esta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar o bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre, não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz, é levar as pessoas a temê-lo. Inicia-se a execução do hino do município e do hino nacional brasileiro. Convido a todos. Surgiram comunidades que com fé fizeram história, preservando tradições, unindo o passado e o presente.
das margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a TV Câmara para exibir o vídeo produzido pela equipe. Por gentileza. Professores de garra e coragem enfrentaram adversidades à sua frente com muita força de vontade de ver a mudança acontecer. Em sua maioria, lecionavam na zona rural. Trouxeram sua cultura e costumes alimentares, idioma gráfico, pomerano em casa e alemão na igreja. Criatividade ao se depararem com alimentos disponíveis em terras brasileiras: aipim, feijão, milho, cará, brote de milho, carne cozida ou conservada na banha e sopas doces. O transporte não era em ônibus confortáveis como os de hoje. Eram em cima de caminhões de carga, em meio às mercadorias que eram transportadas aos comerciantes da região. Vento, frio, calor, chuva, neblina, poeira. Às vezes até conseguiam uma carona um pouco melhor em um jipe. Até para participar das reuniões em Santa Leopoldina, a prefeitura dispunha de um caminhão caçamba. Professores eram transportados de forma desumana, tipo despejo. Durante a reunião, não haviam nem sequer lanche. Tinham que arcar com suas necessidades alimentares. Na escola unidocente, a professora exercia funções múltiplas: ensinar a ler, a escrever, calcular e conhecimentos gerais para 4 turmas. Arcava com a faxina do prédio e o preparo da merenda escolar, providenciando junto aos alunos e à comunidade a lenha e o fósforo.
A higiene dos utensílios de cozinha também era realizada com os alunos. Esporadicamente, o governo fornecia material escolar como giz e papel. A merenda era distribuída pelo governo brasileiro através de um acordo com o governo americano de amenizar a fome e desnutrição em países subdesenvolvidos, enviando para as escolas sacos de leite em pó e galões de óleo de cozinha. Os demais ingredientes para preparo de sopas eram providenciados na comunidade pelos pais. No período letivo, lecionadores residiam nas vendas de comerciantes locais do interior, algo impactante e inadaptável para elas. Os professores docentes de emergência trabalhavam o ano inteiro sem receber salário. Não recebiam férias nem 13º. O pagamento era programado para o mês de março do ano seguinte, quando as aulas tinham início. O corpo docente era na maioria de professores que não haviam cursado magistério a nível médio. Tinham apenas a 4ª série do primário e eram vindos de Santa Leopoldina e Cariacica. O calendário escolar era raramente cumprido. Alunos eram obrigados a ajudar nas lavouras dos seus pais e fazendeiros. Assim, a evasão e reprovação eram comuns. Mesmo com tantos desafios enfrentados, a luta continua. E a esperança que possamos ter uma educação de qualidade, que respeite e valorize os professores. Considerando que o secretário de Educação chegou a tempo nessa solenidade, gostaria de convidá-lo à mesa diretora, senhor Geraldo Sebastião Thomas, por favor. De igual modo, solicitamos a exibição do vídeo Eu Sou Desse Tempo, para recordarmos um pouco do passado. Este vídeo foi fornecido por uma professora. Informamos que não temos os dados da produtora, portanto, pode ter direitos autorais. Por gentileza, a TV Câmara pode iniciar. Eu sou de uma época que não existia Bolsa Família e nem Vale Gás. Tínhamos óleo Lisa, aquela lata que servia depois para enrolar linha de pipa, jogar bets. Não ganhávamos uniforme, muito menos material escolar. O uniforme era a camiseta da escola. E ai, se não fosse com a camiseta branca, não entrava. Eram poucas as pessoas que tinham telefone em casa. Nós éramos acostumados a usar o famoso orelhão, a ficha, sabe? Ou cartão ainda. As pesquisas eram feitas na biblioteca. E ia sempre aquele grupo enorme. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel maço, lembra? A capa era feito um desenho bonito na folha sulfite. Tínhamos dever de casa e a educação física era esperada por todos. Na escola tinha o gordo, a magrela, o patrozóia, a baixinho, a Olivia Palito, por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até rolava uma briga assim, sabe? Mas logo estava tudo resolvido. Então prosseguia a amizade. Existia o valentão, valentona, mas também existia aqueles que nos defendessem, sabe? Na escola tinha o dia do flúor, combate aos piolhos, a merenda. Ai, a merenda! Era leite com achocolatado, macarrão, sopa, risoto. Cantávamos o hino nacional. Toda sexta-feira. Na Semana da Pátria eram todos os dias. Entrávamos em fila até a sala de aula. E a fila era por ordem de tamanho, tá? As provas também eram no papel amasso. Íamos para a escola a pé, em bando, um monte de vizinhos assim. E na saída, a gente adorava quando alguém fazia aniversário, sabe? Era ovo, farinha, terra. No final do ano, não víamos a hora de acabar as aulas, para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas. E olha que eu guardei essas camisetas por muitos anos. A frase, peraí mãe, era para ficar mais tempo na rua. E não no computador, no celular. Colecionávamos figurinhas, selos, chaveiros, papel carta, tazo. Tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis, sabe? Os meninos brincavam de bater figurinha. E não de bater nos colegas e nem nos professores.
Naquela época não se matava os professores. Eu adorava quando a professora usava o mimeógrafo, sabe? Aquele cheiro de álcool que tomava conta da sala. Na rua era empinar pipa, guerra de mamona, carrinho de rolemã, esconde-esconde, pular corda, amarelinha, queimada, andar de bicicleta. Por aí vai, né? São várias. A gente comia na rua mesmo, sabe? Tomava água da torneira, andava descalço. Eu vivia no sol sem protetor. Não importava se os nossos amigos eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos, meninas. Todo mundo brincava junto. Como era bom. Bom não, era maravilhoso, né? Filmes! Só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudade dessa época. Que a chuva tinha cheiro de terra molhada, sabe? Época em que a nossa única dor era quando passava metiolate nos tampões dos dedos que ficavam pendurados. Ou naqueles cortes, sabe? Que fazia enquanto a gente brincava, assim. Era uma comédia. Cada um tem a sua história, sabe? Tudo de bom. Os nossos pais, eles eram presentes na educação. Até porque a educação era de casa. E ai, se a mãe tivesse que ir na escola, se a gente tivesse aprontado algo. A gente não podia chegar em casa com algo que não era nosso, sabe? Desrespeitar os mais velhos, se meter numa conversa, sabe? O olhar dela já nos ensinava. Não precisava de mais nada. Eu fico me perguntando, quando foi que tudo mudou? E quando foi que os valores se perderam, se inverteram dessa forma? Ai, quanta saudade, quantos valores que para essa geração não vale nada. Se as crianças e jovens soubessem o que é viver de verdade. Eu sou grata por tudo que eu vivi e por tudo que eu aprendi. Inicia-se a sessão de pronunciamentos. Temos o prazer de anunciar a palavra da senhora Isabel Hartwig Berger. Convido para fazer seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do vereador Joel Ponte, cumprimento a todos os vereadores. De uma maneira bem especial, cumprimento em nome da nossa professora aposentada, a senhora Gerlinda Berger, todos os professores aqui presentes. Me sinto muito honrada poder falar um pouco representando a categoria mais importante de uma sociedade, o professor. É mais relevante ainda por se falar do professor aposentado, que já deixou um belíssimo trabalho nesse município. Agradeço a Deus que concedeu a sabedoria e saúde e por estar aqui hoje como professora aposentada, embora que uma parte da jornada exercia o cargo de diretora, mas nunca deixando o amor à sala de aula. Sou neta, filha de professor. Então, posso afirmar aqui com muita segurança que ser professor é uma missão, uma dádiva que Deus concedeu para alguns, não é para todos. Nesse sentido, faz muito jus esse momento, que por algum motivo, deixou de existir. O município já ofereceu belíssimos eventos onde se reuniam os professores ativos, aposentados, independente da rede que atuavam. Não quero aqui desmerecer de maneira nenhuma os professores da ativa, pois hoje, com toda a tecnologia, enfrentam vários obstáculos também, entre elas a indisciplina, a desmotivação de alguns alunos, frente à modernidade em que estão inseridos. Mas hoje, o momento é para relembrar, com muito respeito, os desafios enfrentados por todas essas guerreiras que aqui estão presentes, como também as que já nos deixaram, que posso afirmar que são educadores guerreiros. Atuavam em salas de aulas precárias,
carteiras escolares, sempre quando recebiam, eram usadas. Muitas lecionavam como mesas e bancos de caixotes, conforme o vídeo que nós vimos. Um quadro negro em péssimas condições, que era dividido em 4 partes, pois as salas eram multisseriadas. Tinha aluno da primeira série que não sabia pegar no lápis sequer, que, em sua maioria das vezes, só falava o pomerano, e, pasmem, o professor que sabia o pomerano não podia falar em pomerano na escola. Mas esses professores que aqui estão, diante de todos esses desafios, entregavam para a sociedade um aluno lendo e escrevendo fluentemente, dominando as 4 operações, todo um conhecimento de história, geografia, ciências, e, principalmente, uma pessoa que amava e respeitava a pátria e a todos. Mas não para por aí, porque esse professor também preparava merenda, por muito tempo no fogão a lenha que os alunos catavam à beira da estrada indo para a escola. Nem todas as escolas tinham água encanada. Buscava-se água no vizinho quando este tinha nascente, ou era no rio mesmo. E lá também se lavava a única panela e cada aluno lavava o seu prato e seu talher. Ainda esse professor era o que limpava a escola, pois não havia auxiliar de serviços gerais. A tarefa não acabava por aí, porque ainda desempenhava o papel de secretária. Resumo mensal, ficha bimestral, boletim de aluno, ato de resultado final, mapa de merenda, diário de classe, fora que tinha que planejar suas aulas para 4 turmas, corrigir provas, etc. Tudo isso sem mimeógrafo, xerocadora, computador. Era papel e caneta e, principalmente, sem rasuras. Preciso falar também da locomoção, pois, na sua maioria das vezes, era a pé. Às vezes, uma carona no lombo de um animal. Chique era uma carona na carroceria dos poucos caminhões. Reuniões, dias de estudo, aconteciam em Santa Leopoldina. Não havia asfalto, era estrada de chão. Então, imaginem sair do Garrafão, aqui da sede, Recreio, Caramuru, para Santa Leopoldina, no estrada de chão, em cima de um caminhão, pedaços a pé, principalmente em dias chuvosos. Não existia atestado médico, então faltar não existia. Ainda muitos atuavam em comunidades distantes de suas casas. Impossível ir e vir diariamente pela precariedade dos meios de transporte já citados. Então, algumas famílias ofereciam hospedagem, geralmente em troca de serviços domésticos, pós-expediente da escola. Pois, infelizmente, o professor sempre foi um profissional muito desvalorizado, melhor dizendo, mal pago, fora os atrasos de meses na época. Poderia aqui relatar por horas todos os perrengues que essas guerreiras passaram, se sujeitaram por amor à profissão. Digo mais, nenhuma dessas dificuldades fez que elas desenvolvessem o trabalho de qualquer maneira, maltratando seus alunos. E isso podemos observar no crescimento, no progresso do nosso município. Cidadãos e cidadãs trabalhadores competentes, muitos de nossos alunos hoje, homens formados com cursos superiores bem-sucedidos. E também não deixando de desejar aqueles que, com a quarta série primária, ficarem em suas terras, trabalhando e construindo um agro de qualidade. Então, podemos falar com muito orgulho e satisfação. Fizemos e fazemos uma grande parte desse progresso. Não quero aqui engrandecer, muito menos diminuir nenhuma profissão, mas que seria as demais sem o professor, em especial o professor dos anos iniciais, do antigo primário. Agradeço imensamente, em nome de todos, a esse momento que nos foi concedido. Que não venha a ser o primeiro do último, que se amadureça essa ideia para buscar espaço, como já vi que vai acontecer no calendário do município, que pelo menos uma vez ao ano essa categoria possa ser lembrada. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que o coração de cada uma bateu mais forte em saber que poderia novamente encontrar suas colegas de ter sido lembrada. Obrigada a cada uma de vocês que está aqui conosco. Muitas justificaram por motivos de saúde, pessoal, mas você que está aqui, sinta-se abraçada com muito carinho. Vou encerrar com palavras de Lutero, que me chamaram muita atenção.
Nenhuma outra profissão me agrada tanto, e nenhuma outra eu assumiria com tanto prazer como a de professor. Um professor ou um mestre, trabalhador e piedoso, que educa e ensina as crianças com fidelidade, esse a gente jamais será capaz de recompensar suficientemente em nenhuma quantia de dinheiro. Será o bastante para o seu pagamento. Que Deus nos abençoe com muita saúde, com muitos anos de vida, para que possamos viver o ser valorizadas, reconhecida pela sociedade e governantes. Obrigada. Obrigada, Isabel, pelo brilhante pronunciamento. E, dando seguimento, convido a senhora Rita de Cássia Rosa para proferir o seu pronunciamento. Boa tarde. Cumprimento o vereador Joel Tom, cumprimento toda a mesa, os vereadores presentes, os funcionários que estão nos recebendo e as nossas colegas. Eu não preparei nada, não escrevi nada, porque eu quis que as minhas palavras saíssem do coração nesse momento. E, depois de ter visto aquelas fotos, né, passando ali, de dificuldades, depois de ter ouvido as palavras da Isabel, depois de tantas dificuldades, eu pensei como o município cresceu, como nós crescemos, que coisa maravilhosa. A história que a gente vai contar daqui para frente é uma outra história. E foi nesse município que eu vim criar a minha família. Cheguei aqui em 1989, a convite do Irmã Potrates, para trabalhar na educação como pedagoga. Trouxe meus filhos pequenos e aqui eu criei os meus filhos. Aqui eu construí uma casa, aqui eu construí a minha vida. E sou feliz por estar aqui. E quero homenagear este município. Eu tive problemas quando eu cheguei aqui. Teve gente que não quis me alugar casa porque eu era negra. Mas eu entendi tudo isso porque é uma cultura diferente, as pessoas são diferentes, não é? Mas hoje tenho respeito, sou respeitada e também respeito as pessoas. Quero parabenizar este município pela história de educação que nós construímos neste lugar, pela liberdade que nós tivemos em implantar experiências, em trazer coisas novas, pelo trabalho que foi feito aqui, tanto na Escola Graça Aranha, no São Luís, nas escolas do Estado, quanto também nas escolas da Prefeitura. Hoje, se a gente for passar fotos, se for falar das melhorias, será tudo diferente, né? Então, a gente passou esse tempo, é um tempo de história, a gente não pode esquecer essa história, né? O que nós somos hoje, resultado da nossa história passada. Mas hoje nós estamos construindo uma nova história. E eu acho que nós temos uma nova obrigação de agora por diante, que é dividir, compartilhar aquilo tudo que nós vivemos, aquilo tudo que nós aprendemos com essa nova geração que está aí de professores e de pedagogos. Quero agradecer pela oportunidade de falar, quero agradecer à Câmara por essa oportunidade de a gente estar aqui se vendo. A maioria de nós mora aqui em Santa Maria e, mesmo assim, a gente se vê muito pouco, né? De vez a gente fica mais dentro de casa, mas eu convido assim, a todas vocês, a todas as colegas, para estarem fazendo funcional, estarem tomando um café, sair de dentro de casa, né? A gente precisa, né? A gente precisa estar sempre na ativa para termos uma velhice assim, bem tranquila e termos forças para fazer as mudanças que nós podemos ainda fazer. A nossa história, a nossa vida ainda não acabou. Só acaba quando a gente morre. Nós estamos aqui, podemos ensinar nossos netos, podemos ensinar os novos professores, podemos ainda fazer a diferença para essa nova geração. Agradeço pela oportunidade, agradeço à Câmara por essa oportunidade e parabenizo a nós todas pelo nosso dia. Muito obrigada. Obrigada pelo pronunciamento, muito lindo. Gostaria de registrar também a presença da Academia de Letras, Artes e Cultura de Santa Maria, ALAC, Santa Maria de Jetibá, composta por 14 membros e hoje representada pela vice-presidente Maria das Graças Gozer. Muito obrigada.
Seguindo a sessão de pronunciamentos, convido a vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo. Boa tarde a todas e a todos, né, os vereadores dessa casa, senhor presidente. Eu hoje já dei 4 aulas, também estive na escola, dou aula lá no Alto Santa Maria, na Escola Fazenda Emílio Schroeder, não sei se vocês conhecem. E eu estava olhando para vocês aqui, né, vendo o rostinho de vocês e relembrando, porque eu também já ouvi muitas histórias, o que foi passado nos vídeos, né, de que faltava merenda, a dificuldade, o percurso, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, a situação melhorou bastante, mas ainda tem muito que melhorar, tá? E eu posso perceber a garra e a luta, porque antes o professor, ele não era apenas professor, ele também às vezes ajudava a fazer a merenda, ele ajudava na limpeza, ele ajudava em muitas coisas. Essa realidade, graças a Deus, né, essa parte melhorou. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todas vocês. Professor carrega lado a lado o seu livro como arma do saber, com a caneta na mão para escrever. A quem faz o aluno ser doutor, mesmo assim, a quem negue o seu valor. Não conhece e, por fim, diz o que diz. Não existe um futuro em um país sem dar voz e direito ao professor. E ainda, para concluir, o maior de todos os mestres, Jesus, disse assim: aquele que crê em mim fará obras maiores. Eu entendo que o professor, ele é um mestre dentro da sua sala. E os alunos, eles vão crescer e o professor, ele tem esse prazer. O prazer, eu vejo a humildade em ser professor, pois os alunos vão se tornar grandiosos e essa é a alegria do professor. Falar assim, olha, meu aluno virou um médico, virou um grande político. Na hora que eu cheguei aqui na Câmara, a professora do Valdivino, ela falou para mim assim, olha, já foi meu aluno. E a gente sente esse orgulho, né? Então, eu entendo que existe esse orgulho. E, assim, eu parabenizo também o senhor presidente Joel Ponot por essa homenagem, pois, muitas das vezes, em muitos lugares, não tem sido valorizado o professor. Então, se eu vejo essa atitude, senhor presidente, da Câmara, isso é algo maravilhoso. E parabéns a todas vocês. Obrigada pelo pronunciamento, vereadora. Convido o vereador Arlindo Röpke para fazer seu pronunciamento. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Joel Ponot, o vereador Joelis, o secretário Geraldo e a Glória, subsecretária, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores e a todos vocês. Não é fácil eu falar aqui depois de 3 professoras falar aqui. A professora Rita, a professora Isabel e a nossa professora vereadora Ana Paula, que tomou posse ontem. Né? Hoje ela está aqui já discursando. Né? Não é fácil. Isso me fez, senhoras professoras, né, aposentadas, me relembrar muita coisa. Eu tive pouco estudo, mas eu estou com 66 anos, eu tenho a felicidade de a minha primeira professora ainda está viva. Ela mora em Resplendor, estado de Minas Gerais. Minha primeira professora, né? Rosilene Frizeira Paiva. Está lá em Resplendor. Não sei a idade dela, mas está lá. Mas também, pela história que a Isabel contou aqui, a professora Isabel, e os vídeos, não é fácil. Quantas de vocês, que eu me lembro, naquela época onde eu estudava, no interior de Baixo Guandu, muito difícil, as professoras precisavam ainda viver de favor na casa dos outros, porque não tinha transporte. Eu passei por isso, vi as professoras, ficava ali, as pessoas ficavam na casa das pessoas, não cobrava nada, porque não tinha como voltar, por exemplo, a 40, 30 quilômetros para a cidade, para o município sede onde eles moravam. Então, não foi fácil. Eu sempre digo aqui, vocês são não só professoras,
Vocês são a segunda mãe das crianças, dos alunos. Eu tenho visitado algumas escolas, ali eu vejo o trabalho sério de hoje, secretário, né, das professoras, das creches. Então, realmente é de tirar o chapéu. Vocês passaram uma outra época, né? Eu ainda tive uma época que não tinha merenda. No último ano do meu estudo, na 4ª série que eu estudei lá, aí que chegou a merenda escolar. Eu me lembro, senhoras professoras, não sei se tem professor também, né? Nós não tínhamos água, igual a Isabel falou, no filtro não tinha nada. Me lembro, nós levávamos muitas vezes uma farofa seca, precisava lá fora, numa torneira, para tomar água, para não engasgar com aquela farofa ali. Olha como é que era difícil para os alunos e para as professoras naquela época. Hoje vocês estão felizes aqui, eu vi na entrada ali, quantos de vocês não se viam mais, né? Mesmo morando aqui dentro do município. Eu quase não reconheci a minha amiga aqui, lá de Tarana, né, a Bergamasca, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Não estão todos, né? Foram mais convidadas, mas essa homenagem no próximo ano vai ser feita novamente e que vocês possam estar aqui novamente. Me sinto muito feliz de vocês estar aqui nessa Casa de Leis. Isso engrandece o trabalho dessa Casa Legislativa. Nós, como vereadores, vereadora, para poder trabalhar para o município. Ruim quando você faz uma sessão e não tem ninguém para te assistir aqui. Claro que tem em casa a Rádio Pomeranos, internautas, mas nem todos podem estar aí naquele momento ouvindo também. A gente fica muito feliz. Então, aqui se passou muitas histórias que passaram na minha cabeça, mas eu fico muito feliz, presidente Joel Ponte, essa homenagem que se está se fazendo a vocês. Vocês merecem muito mais. Mas, igual a professora Rita falou, ela ainda está aqui para ajudar a fazer algo mais, para ensinar as crianças, as professoras, né? Eu tenho a felicidade que eu também tenho uma filha que é professora, né? Que é a Ana Creuza, né? Que muitos de vocês conhecem. E também tenho a felicidade de ter aqui professores aqui dentro que deram aula para os meus filhos, que eu estou vendo aqui também. Então, eu estou muito feliz. Eu só, assim, queria dizer para vocês, tá, vou me ausentar antes um pouquinho. Hoje a minha mãe está completando 86 anos. Ela está acamada na cama. Não, eu tenho, assim, nós filhos vamos visitar ela às 6 horas, talvez eu saia um pouquinho antes. Mas tudo de bom para vocês, que continua sorrindo, porque Deus agradece pelo que vocês fizeram para nossas crianças do nosso município e do nosso estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigada, vereador, pelo pronunciamento. Convido o vereador Luciano Alves da Silva para fazer seu pronunciamento. Boa tarde a todos e, principalmente, a todas. Cumprimento o presidente dessa casa, Joel Ponte, em nome da vereadora e professora Ana Paula, eu cumprimento os demais vereadores e a vereadora Selene aqui presente. Em nome da senhora Danilza, esposa do amigo Levi, eu cumprimento todos vocês aqui presentes. Vou falar um pouquinho de improviso, e já dizia Chico Anísio que o improviso é o caminho mais curto para se cometer um erro. E se cometer o erro, eu peço perdão diante de tantas educadoras aqui presentes na Assembleia, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, numa justa homenagem proposta pelo vereador presidente Joel Ponte a todos vocês. Dias de glórias, mas muito mais dias de lutas. Quando eu vejo no vídeo falar que as professoras eram transportadas em cima de caçamba, fica muito claro o valor que o Brasil, num todo, sempre ofertou para os nossos professores. O reconhecimento
por uma profissão, Bebel, que forma todos os profissionais deste país e fora dele. Tem que ser buscado todos os dias, numa luta diária, constante, e não pode se cansar, porque senão vocês vão ficar para trás. Luísa. Infelizmente, falar da valorização do professor é um pouquinho complicado no país que vivemos. E, como legislador, eu me sinto envergonhado. Todos, agentes políticos, todos, sem exceção, e hoje as redes sociais, que naquela época não tinha, dona Danilza, hoje tem. Pesquisem, busquem, e todos vocês fazem isso muito bem, aliás, são professoras. Saúde e educação. Onde, senhoras? Onde? Se quando o apoio que deveria vir não vem, e isso faz tempo. As lutas de todas vocês aqui presentes, as lutas de todas vocês aqui presentes, além de professor na sala de aula, merendeira, dentre outras tantas coisas que foram apresentadas aqui nos vídeos, também eram psicólogas dos alunos e, muitas das vezes, dos pais dos alunos também. Minha primeira professora, o nome dela era Rita. E a minha avó, que foi a minha mãe, que foi o meu pai, que foi tudo que eu tive de exemplo na vida, me fazia chamar a Rita de Dona Rita. E isso não era só na presença dela, não. Em casa, quando eu ia dizer que a professora Rita tinha me mandado um dever, tinha que ser a Dona Rita me mandou um dever. E a Dona Rita, naquela época, de vez em quando pegava na nossa orelhinha. E quantas vezes eu devo agradecer a Dona Rita por isso? Quantas vezes eu devo, lá em Vila Pavão, agradecer a Dona Rita por isso? Porque com 12 anos eu perdi o meu avô, com 13 eu perdi a minha avó. E falo a todas vocês com muita alegria, eu nunca entrei numa delegacia, nem dá para bom dia a ninguém. Sabe por quê? Porque se ensinava valores. Não que nos dias de hoje, Geraldo, não se ensine valores. Mas, antigamente, a professora também era mãe. Mãe dos seus filhos em casa e mãe dos filhos que ela lecionava. Esse é o termo correto, Luísa? Mãe daqueles todos os filhos que ela lecionava. Homenagem justa a todas vocês, para ficar marcado na história. Presidente, como ele disse, todos os anos será feita uma homenagem. Quantas pessoas me perdi? 13. A partir do ano que vem, todos os anos, na Câmara Municipal de Vereadores, será homenageado 13 profissionais da educação. E falar de educação é buscar cada dia mais melhorias. Falar de educação é olhar lá no passado e ver o que todas vocês passaram, se doaram. Além de doar para aquelas crianças, ainda tinha um tempo, da dona Danilza, de todas vocês, ter que doar, no caso da dona Danilza, para o Levi, para o Tonga, para a Clara, para o Loi, e daí por diante. Nunca foi apenas uma profissão. Sempre foi o dom de dar o seu melhor em prol de outras pessoas, formando
seres humanos de caráter, seres humanos do bem. E por isso, todas vocês merecem uma calorosa salva de palmas, por favor, e eu peço aos meus colegas que o façam. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, vereador, pelo pronunciamento. Convido o vereador Rogério Schroeder para fazer seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Tilmansky, Joelis, Glória, Geraldo, demais vereadores e vereadoras aqui nessa Casa de Leis. Como é difícil, né? Falar depois que as professoras falaram, depois que o Luciano falou, os vereadores, e vocês falaram. Então é muito difícil. Mas eu quero deixar alguns nomes especiais que fizeram parte da minha vida. E, em nome dessas pessoas, parabenizar vocês todos por esse dia. Carmen Lúcia Correia de Castro, Siqueira, tudo com C, né? Ione Maria Loss Plaster, que ajudou a cuidar de mim quando eu era pequeno, na infância. Ana Cristina Loss Plaster, minha vizinha, também ajudou a cuidar da gente lá. Morava no morro, situação difícil. Creuza Ivani Passamani, querida Creuza. Rosilene Loss Walter, uma grande amiga. Sônia Bergamaschi, Soninha. Flaviana Coimbra Loriato, minha grande amiga de muitos anos. Márcia Rose, estudamos juntos. Em nome de vocês todas, eu tenho um carinho muito especial pelos professores. A gente, quando está no período de crescimento da vida, o professor serve de caráter, serve de construção daquele ser humano. Então, tudo que você aprende na escola, quando você tem um bom professor, você leva para o resto da sua vida. E isso em todas as modalidades, no esporte, na polícia militar, eu tive professores que eu não esqueço até hoje, dentro do colegial. Então, são pessoas que marcam a vida do ser humano. E a gente fica triste, como bem disse o vereador Luciano, a falta de valorização que vocês têm, principalmente na questão salarial. Eu não digo só o município de Santa Maria, não. Eu digo a nível nacional. Os professores tinham que ser muito mais bem valorizados. Eu entrei na polícia em 12 de junho de 1989. E o que a gente ouvia no quartel era o seguinte: vai melhorar, vai melhorar. Eu aposentei, 31 anos e 6 meses de polícia, e não melhorou. E a luta continua lá, reivindicações salariais. A mesma coisa vocês. Não é fácil ser professor. Ainda mais hoje, com esse índice de violência, os jovens que estão aí, adolescentes, crianças se envolvendo com drogas. Então, vocês estão em um escudo de frente ali, a gente vê esses massacres que estão acontecendo na escola. Isso atordoa psicologicamente todo o contexto educacional. E ser marido de professor também não é fácil. A minha mulher é esposa, e com o tempo, Luciano, a gente vira psicólogo também. Porque tem que ouvir, gente. E se não ouvir, dá problema. Deixo meu abraço, meu carinho para Vanusa Maria Sarnáliga, minha esposa, professora, trabalha na educação junto com Geraldo e Glória, e a todos vocês que estão aqui. Tenho um carinho muito especial por vocês. O que seria de nós, meros mortais, se não fosse vocês? Palmas para vocês. Obrigada, vereador, pelo discurso. Convido a vereadora Selene Jastro para pronunciar-se. Uma boa tarde a todos vocês. Cumprimento o presidente, todos os meus colegas vereadores, e também agora cumprimento especialmente a nossa colega vereadora Ana Paula, né, que tomou posse ontem, junto conosco. Que bom termos uma professora novamente aqui, né? Então, nós temos os vereadores diversificados novamente aqui. Também cumprimento o Geraldo, secretário, a subsecretária Glória.
com certeza, falar depois de professores foi o que eu ontem falei, né? A professora tomou posse, é muito fácil para quem é professor falar. Eu não sou professora, mas eu agradeço a Deus, né, por ter tido professores na minha vida. Porque se eu não tivesse tido as professoras, eu não estaria aqui hoje, podendo falar. Porque eu, até 10 anos, eu falava só pomerano. Eu saí lá da roça. Eu tinha uma professora, ela era minha tia Nelly. Era uma professora morena. Então, isso tinha poucos, né, antigamente. Assim. Então, ela veio lá para Barracão de Rio Posmoser, acho que alguma das professoras aqui vão lembrar dela. Ela se casou com meu tio, porque ela foi lá para a roça, então tinha que ficar por ali, e ali, então, ela arrumou um namorado, casou, formou sua família. E ali ela ficou em Barracão do Rio Posmoser até se aposentar. E aí, como eu, né, era a caçula de casa, meus pais me deram o privilégio de vir para Santa Maria estudar. Então, para mim estudar, eu tinha que sair lá de Barracão, vir para Santa Maria e estudar. Primeiro ano, eu fiquei na casa do meu tio Leopoldo, trabalhava na roça durante o dia, e à noite, então, eu, né, estudava. E aí, assim, eu me lembro, naquela época, a gente tinha que andar a pé, né? E aí tinha aqueles meninos que me deram um apelido, Baú da Felicidade. Não esqueço disso. Isso me marcou, porque assim, eu ficava na casa do meu tio ficava cantando baú, baú, baú da felicidade, eles me deram apelido. Mas eu convivi com isso. Né? Então, antigamente, a gente não achava assim, era ruim, né? Mas a gente não morria porque faziam um bullying com a gente. Né? Então, assim, a gente foi levando a vida, graças a Deus, eu estudei, consegui, né, não consegui complementar meu segundo, né, grau, tenho só o fundamental completo, não tenho vergonha de dizer, mas não tenho faculdade, mas eu tenho a faculdade da vida. Estou aqui, não sei falar bonito, falo o que sai de mim, igual a Rita falou assim, né, não gosto muito, né, de copiar, mas, assim, eu só quero dizer que vocês são guerreiras, as que já estão aposentadas há muito tempo e as que se aposentaram há pouco tempo. Estou vendo aqui a Traude, né? Estudava na época, eu estudava aqui, né? Me lembro dela. E o que me marca, a dona Gerlinda, foi minha professora de português. Se eu sei falar um pouco melhor de português, é porque você me ensinou, dona Gerlinda. Tá? Então, assim, a Jandira, lá de Rio Posmoser, né, também, né, estudava com minha filha, e minha filha também se tornou professora, mas, infelizmente, ela deixou por causa de que tinha mais coisas para fazer em casa, então deixou. Mas a minha época, quando as minhas crianças eram pequenas, o que elas estudavam, o que elas brincavam, brincava de professora. Então, hoje em dia, a gente não vê isso mais. Né, assim, as crianças querer brincar de professora, de ensinar os colegas, eu sei que eles sentavam ali, aí assim, passava a tarde inteira brincando, uma mais velha, então, era professora, e os outros lá faziam o deverzinho. Então, como era bom, hoje em dia a gente não vê, a gente não tem esse incentivo mais, assim, quem quer ser professora? Meu maior medo é quem será, assim, para o futuro, ainda quer exercer essa profissão. Porque essa profissão é uma linda profissão, mas não é valorizada. E também, assim, as mais que lutaram, que precisaram sair de casa para poder dar aula lá no interior, mas também aqueles alunos respeitavam suas professoras. Não é como hoje, as professoras têm que ter medo de dar aula. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Mas me passou um vídeo, né, quando passou o vídeo ali, me passou um filme também dentro da minha vida. Né, como foi bonito a nossa época, né, que a gente brincava, que fazia tinha tudo mais dificuldade, mas as dificuldades era uma coisa muito linda, uma coisa muito gostosa.
E, hoje em dia, tudo vem com mais facilidade e não se é valorizado, né? Então, assim, eu só quero dizer, assim, meus parabéns a todos vocês, guerreiras, e só agradecer a Deus, que Deus dê muita saúde e muita paciência para poder estar com seus netos hoje em dia, quem tiver neto dentro de casa, porque vocês já cuidaram muito de muitas crianças que, às vezes, depois a gente não tem mais tanta paciência, mas que Deus possa abençoá-la a todos. Meus parabéns a todos vocês e desculpa por minha fala, que não sou boa oradora. Obrigada, vereadora, pelo pronunciamento. Convido o secretário de Educação, Geraldo Sebastião Thomas, para realizar o seu pronunciamento nesta tribuna. Primeira vez que eu falo aqui, eu tenho que me posicionar primeiro. Boa tarde a todos os professores, professoras, vereadores e vereadoras, mesa diretora. Cumprimento o presidente dessa casa, na pessoa do vereador Joel, e os demais vereadores, na pessoa da vereadora e professora Ana Paula. Eu não tinha ensaiado nem preparado nada para hoje, mas recebi um convite, ainda há pouco, do vereador Joel, reforçando, né, a presença aqui hoje. E, dessa forma, eu peço perdão a todos os presentes pelo meu atraso, porque eu estava em visita a uma escola, no barracão do Rio Posmoser. E, no caminho, tanto de ida quanto de volta, encontramos com a construção de um bueiro e atrasou tanto a ida quanto a volta. Então, perdoem, mas eu estava em serviço visitando uma das 46 escolas do município. Cumprimento de modo especial nessa casa a professora, a minha colega de trabalho e subsecretária Glória. Professora aposentada também, assim como muitos de vocês. Aprendi com ela, durante esse ano em que estamos trabalhando juntos, muito mais do que ela pode imaginar, ou muito mais do que ela diz que eu tenha aprendido, mas é um fato. Eu vou citar aqui algo que eu tinha preparado no ano passado, quando tivemos uma homenagem ao Dia dos Professores, e algumas de vocês, ou alguns, estiveram presentes lá naquele momento. Mas uma citação de Dom Pedro II, quando ele fala: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens e mulheres do futuro. Mário Sérgio Cortella fala: professor é aquele que partilha o que sabe, procura o que não sabe, pratica o que ensina, pergunta o que ignora e vai em busca daquilo que é a capacidade de não ser exclusivo. Isso é a docência, uma maneira de existir. Não é só uma profissão, por isso ela tem em si a palavra doce. Há muitos exemplos, citações, vocês também conhecem, inspirações para nós, professores. Me incluo nessa relação, porque hoje não estou exercendo o ofício, mas o fiz por alguns anos, como professor de língua estrangeira, como professor de geografia, na rede estadual e também na rede municipal de Santa Leopoldina. Vereador Rogério, é verdade, é difícil ser marido de professora, porque a minha esposa também é professora aposentada. E os relatos que eu ouvi aqui sobre lavar as panelas no rio, isso ela fez na escola de Colina Verde, em Santa Leopoldina, lavando as panelas no rio Santa Maria da Vitória. Então, eu conheço essa realidade e acompanhei a vida dela e de muitas colegas que hoje também estão aposentadas, transportando elas da cidade para o interior, no meu Fusquinha 78 1300L. Então, recordo com muito carinho, muita saudade daquela época também. Mas foram tempos difíceis, como vocês bem disseram. Tem um professor, o Ledo Vaccaro, ele tem umas reflexões muito bacanas sobre os professores, analisando a própria história
Quem não o conhece, pesquise lá nas redes sociais e vai achar, mas é muito interessante uma fala dele. Quando ele fala, ele cita vários exemplos, mas ele cita um especial. Ele diz assim, mas este que vou citar supera todos. Ele fez uma seleção, uma prova, reconheceu o potencial de 12 pessoas e ministrou seu conhecimento aos mesmos. Usou um currículo invisível. Seu projeto pedagógico teve tanto sucesso que, passado 2000 anos, continua funcionando e se renovando. Jesus. Quando nós comparamos o ofício de professor, aquele que é referência para nós, tanto neste mundo quanto no espiritual, quando nós comparamos o professor a Jesus em sua missão, aí cada um sabe o peso que carrega e aquilo com o que contribuiu nesse seu trabalho. Eu não quero ficar aqui me estendendo agora, falando também do passado, que vocês já o fizeram. Gostaria, de modo muito especial, parabenizar a iniciativa da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Joel, presidente dessa casa, e todos os demais vereadores. Dizer que essa iniciativa marca a história, e ela é justa, e é necessária. Então, parabéns a todos vocês, a todas vocês, parabéns a todos que estão presentes aqui, e que constroem junto com os professores, porque o professor, a educação não é construída só com o professor, é com a sociedade, é com os pais. E aí nós conclamamos toda a sociedade a fazer esse seu papel, de participar efetivamente da vida escolar, para que o trabalho desse professor que enaltecemos aqui hoje seja mais leve. Parabéns a todos vocês, parabéns à Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, secretário, pelo pronunciamento. Dando continuidade à sessão de pronunciamentos, convidamos o presidente da Câmara, Joel Ponent, para o discurso. Cumprimento os vereadores, aqui presentes, Valdivino, Joélio, Selene, Rogério, Ana Paula, Arlindo, Mazinho e Luciano. Os outros já tinham outros compromissos, não puderam estar presentes. Também cumprimento o nosso secretário, o Geraldo, e também a nossa subsecretária. Quero aqui dizer, é difícil falar para tantos profissionais igual vocês, professores, que falam bem, ainda mais em público, mas, como aqui já a Selene falou, né, a gente fala de coração, e eu, como pomerano nato, né, aprendi a falar o português na escola. Quando eu comecei indo para a escola, a minha professora me puxava a orelha, porque eu só falava em pomerano. E ela puxava muito minha orelha. Minha orelha estava vermelhão já, de tanto que ela puxava, porque eu só falava em pomerano. Aí depois a gente foi aprendendo. Eu não me lembro, acho que 13, 14 anos, eu terminei a 4ª série. Aí acabou. Você ia para onde ainda para estudar? Acabou, terminou o seu estudo. Eu morava em Alto Caramuru, fiz a minha 4ª série na Fazenda Schultz, e aí não tinha como você ir para a cidade para estudar, para fazer uma faculdade, ou fazer, na época falava o ginásio, tinha que fazer, né? Mas em 94 eu vim para Santa Maria, e em 99 eu casei, em 2000 voltei a estudar de novo em São Luís. Fiz o 2º grau de 2000 a 2004. Fiz o supletivo. E ali eu aprendi bastante, porque 4ª série a pessoa aprende bem pouquinho, depois nós tínhamos que trabalhar na roça. Quero aqui agradecer a nossa professora de Caramuru, né, a Isabela, né, a mãe dela também foi professora, deixou um legado muito bonito na escola, né, e quero agradecer a Gerlinda Bege. Obrigado, Gerlinda, porque eu elaborei esse projeto e sempre ligava para ela pedindo opiniões. A Silá foi muito fundamental para a gente conseguir elaborar e fazer. Então, agradeço vocês muito.
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei número 04/2023, de autoria do vereador presidente Joel Ponat, que deu origem à Lei 2721/2023, que institui o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elisabeth Hurk Potratz, aos profissionais da educação aposentados. Isso que eu vou dizer, isso é um dos projetos de lei mais bonitos que a Câmara aqui aprovou. Não seria nada se todos os vereadores que estavam aqui, só a Ana Paula não participou, que ela tomou posse essa semana, todos os vereadores aprovaram isso, e isso aqui vai ficar para sempre, essa lei. Nós, vereadores aqui, nós somos passageiros. Ano que vem tem eleição, alguns se reelegem, outros não, eu nem sei se eu vou ser vereador, candidato de novo ou não. E assim, mas vocês não, vocês são profissionais aposentados, vocês sempre vão ser professores, e obrigado por tudo. Eu fico admirado com vocês, professoras e professores. Vocês escolheram viver na escola, né? Porque você começa a estudar na época com 7 anos, e depois você continuar trabalhando na escola até você se aposentar. Então, vocês são verdadeiros guerreiros, e isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito pouco, mas é o que a gente pode fazer para homenagear vocês, e que vocês são merecedores. Que Deus abençoe e dê uma longa vida para cada uma de vocês. Muito obrigado por todos que vieram aqui hoje. Obrigada pelo pronunciamento, presidente. O município de Santa Maria de Jetibá, por meio da Lei 2721/2023, agradece e abraça a todas vocês, pois todas são fundamentais e foram fundamentais para o ensino da população santamariense. Todas vocês são merecedoras do Prêmio Mérito de Educação Gerda Elisabeth Hurk Potratz. Parabéns. Convoco o presidente para o encerramento. Em nome da Câmara Municipal, expressamente os sinceros agradecimentos a todos aqui presentes e todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste evento. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Quero pedir aos professores que continuam aqui, que as meninas aqui da Câmara vão dar uma pequena lembrança para cada uma de vocês. Que assim seja.